Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. A gente está entrando no ar mais uma vez. Eu agradeço já por você abrir as portas da sua casa, do seu celular, do computador, para nos participar com a gente, para compartilhar com a gente histórias, situações e a gente aprender um pouco com nossos convidados. Hoje eu vou trazer um assunto que é muito comum. Todo mundo tem um passado. Tem até o filme Meu Passado Me Condena. Todo mundo tem uma história. Mas nem sempre essa história é 100% feliz, perfeita. Na verdade, isso é impossível. E aí, o passado fica cheio de marcas. E será possível curar o passado e viver o presente? Esse é o nosso tema de hoje. Eu converso com o psicólogo humanista, palestrante, Alan Souza, está aqui comigo pela primeira vez. Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você e falar sobre um tema um pouco complexo, né? Porque quando a gente fala de dor, incomoda um pouco. Exato. Falar do passado é você reviver tudo o que aconteceu. Já tem uma máxima, né? Perdoa, tá? Mas perdoar eu não consigo esquecer, então não dá para perdoar. Será que funciona desse jeito? A gente tem, às vezes, histórias, chegam para a gente no consultório, que são histórias comuns, umas saltam os olhos e outras são bem mais pesadas. Cada um tem um CPF, cada um tem uma digital, cada um tem um passado. E às vezes a gente precisa aprender a lidar com esse passado, mas não é fácil. Sozinho é mais difícil ainda. Tem uma frase aqui do psiquiatra Viktor Frankl que fala o seguinte: o passado não pode ser mudado, mas pode ser ressignificado. Isso é interessante. A liberdade começa quando escolhemos olhar para a história com novos olhos. Realmente não dá para a gente voltar no passado para mudar as coisas, mas a gente consegue olhar para o passado com um novo olhar, não? Exato, é ressignificar. Inclusive, pegando um gancho aí que você falou, Viktor Frankl, que ele fala um pouquinho sobre o sentido da vida, né? E é o que é o sentido da vida? É realmente se ressignificar muita coisa que você carrega dentro de você, porque às vezes as pessoas elas não se dão conta do que elas vivenciam no presente. Freud tem uma frase interessante que eu acho que ele fala o seguinte: o passado só é passado enquanto não incomoda o seu presente. Ou seja, enquanto está te incomodando, opa... Não é passado, não é isso passado. é presente ainda. Muito presente e real. Porque aquilo está, de certa forma, influenciando negativamente a sua vida pessoal, profissional, relacional, né? E a pessoa vai nessa caminhada e ela não percebe quão destrutivo isso tem sido para ela. Sim, a questão do passado, quando ele está no presente, e aí faz essa troca, né, essa troca temporal. Exato. O passado que a gente deveria deixar passar, não, a gente vai carregando. Isso influencia muito. O Alan é humanista, ele trabalha com a psicanálise e eu trabalho com a TCC. E aí alguns até pensam, mas o TCC é uma psicologia breve, não trabalha no passado, não vai nada... Você que pensa, não é bem assim, né? Não é bem assim, não. Mas eu não costumo ficar discutindo com esses temas, não. Mas, gente, não existe nenhum psicoterapeuta, eu tô falando um terapeuta psicólogo, tá, gente? Que vai trabalhar com alguém no processo terapêutico e não vá visitar algo da história. Não tem como. Não há essa possibilidade. Ó, aí eu vou abrir um parênteses, já que você é humanista. A Gestalt terapia, que trabalha com figura fundo, né? O que se destaca. Sim. O fundo tem a história. Não tem para onde fugir. A gente é movido por uma história. Todo ser humano carrega uma história, né? Exato. E nem sempre ela é 100% boa. Exato. Mas alguma coisa que aconteceu, a gente guarda de boas lembranças, outras a gente não guarda. Certa vez a gente recebeu aqui uma psicotraumatologista, muito interessante. E aí ela estava trazendo a questão do trauma, que muitas vezes ele fica guardado. Sim. Em algum momento da história,
ele vem à tona. E aí, quando você estava falando isso, do passado, enquanto ele não influencia o presente, ele é passado. Mas quando ele toca no presente, ele se torna algo presente, eu lembrei da fala dessa convidada nossa. Por quê? Quando aquilo que aconteceu lá atrás, que gerou um trauma, foi traumatizante, aquilo fica adormecido e vem à tona, o que veio à tona aqui já não é do passado, está aqui. E isso vai influenciar muito a vida dessa pessoa. Agora, para a gente começar, eu queria, só nesse primeiro bloco, a gente tem um objetivo, que é explorar como é que o passado consegue influenciar o nosso presente. Sim. Aproveitando a fala do Alan, do Alan ou Alan, eu corro o risco de confundir, porque são, né, tem uns que é Alan, tem outros que é Alan. Sim. Mas assim, como é que as experiências do passado conseguem moldar a percepção que eu tenho sobre o presente, sobre o que eu vivo hoje? Então, essa questão de trauma, o trauma está muito ligado não àquilo que aconteceu, mas exatamente a experiência que você teve, o sentimento que você empregou naquilo. Porque o teu cérebro capta isso, essas situações, e meio que ele armazena. Uhum. É como se ele reagisse, né? Aí não está presente a questão do tempo, pode se passar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Se alguma situação que possa desencadear um gatilho, que ele possa assemelhar, opa, peraí, perigo. Né? Então, o que ele faz? Ele aciona esse mecanismo, aí gera tensões, porque você acaba vivenciando o presente de acordo com o seu passado. Aí, independente da linha, pode ser consciente ou inconsciente. Sim. Né? A pessoa acaba replicando padrões que ela nem percebe, né? Porque isso moldou a forma como ela vai lidar com o mundo atual, a sua realidade. A realidade dela é distorcida. Então, a visão dela não está de acordo com a realidade. Está de acordo com aquilo que está montado na cabeça dela. E algumas vezes são vozes. Vozes do passado em que a pessoa replica no presente. Por exemplo, já tive casos em que a pessoa ela tinha uma distorção de imagem. Mas o que aconteceu? Uma autoimagem? Sim, ela se achava feia, tinha todo um problema de cor, né? Por tudo que ela vivenciou no passado. Certo. E uma vez, dentro do set terapêutico, ela teve acesso a essa dor, né? E qual foi o questionamento meu ali? Porque ela não conseguiu me convencer de que ela era feia. Porque ela se achava feia. Ela se achava insuficiente. Ela não se achava merecedora do relacionamento que ela estava vivenciando, porque era bom demais. Era perfeito demais. Então, em dado momento, às vezes é necessário o confrontamento, aí a TCC às vezes faz muito bem, né? Isso, às vezes é necessário. Ela teve acesso a essa dor. E quando ela passou, se recompôs, eu falei com ela, sabe por que você não conseguiu me convencer de que você é feia? Porque, no fundo, você não acredita. Você está falando para mim através das vozes que estão na sua cabeça, que não são suas. Então, às vezes, os traumas... Foi um choque para ela, não? Foi um choque, mas através dali, virou a chave. Entendeu? Então, ela replicava muita coisa do passado dela. E passado de 6, 7 anos de idade. Nossa. E ela já estava com seus 18 anos de idade. Olha só quanto tempo essa pessoa carregava esse trauma com ela. Então, trauma às vezes é complexo até ressignificar. Não é algo que você resolve da noite para o dia. Às vezes demanda tempo. Né? Porque é um encontro que a pessoa tem com ela mesma. Coisa que ela fugiu. São situações bem adversas, né, que a gente passa, principalmente na infância, que é onde costumam acontecer os maiores traumas. Né? Porque a gente tem a primeira, a segunda infância, tem um período ali com a família. Hoje nós temos relações familiares diferentes, às vezes quebradas, e quando eu falo quebradas não é no mau sentido, mas quebrada da mãe solo ter que sustentar a família inteira. Cadê o pai dessa família? Eu não gosto nem de ficar falando muito dos pais que abandonam, porque isso, e para mim, ele quebra a família quando ele faz isso. Sim. Tá? Mas o quebrado é nesse sentido, que o camarada tinha que estar ali para não só dar o apoio financeiro, não, presença, suporte emocional, suporte, tá do lado, dar orientações, mas não tá. E aí a mãe segura tudo. E aí a gente não tem noção de como os filhos reagem ao distanciamento do pai e a mãe solo.
Fora outras famílias que aí são fatalidades que acontecem. Muitas vezes o casal se separa e aí ele tá lá, ele vai presente, paga a pensão tudo direitinho, mas aí ela vai morar na casa da mãe dela, com a avó e com o avô da criança. É uma outra relação de família. E essas relações são importantes, são necessárias, às vezes se faz necessário porque cada um tem uma realidade. Exato. A questão é que essas construções, e eu digo até da família pai, mãe, filhos, até essa construção cria marcas, cria traumas. Não existe família perfeita. Não tem como, né? Mas quando o pai mete o pé, aí eu considero uma família que foi quebrada por ele. Não que a construção da família esteja inadequada ou errada. Porque a mãe vai ter que exercer 2 papéis. Que é impossível, exato, né? E não consegue exercer. Não dá. Aí ela acaba falhando no papel de mãe, porque ela não é completa, porque ela tem que exercer também o papel do pai, que é ausente, que fugiu, e às vezes nem foi embora. Ele está presente, mas está ausente. Exatamente. E o problema disso, né, aí está dentro da área também lá do Aaron Beck, essa estrutura que é formada na criança, que ela acaba se moldando a esse tipo de relação. Então, ela vai replicar, sendo adulto, esse tipo de relação que ela teve como modelo, né? Essas estruturas familiares, que até o esquema trabalha muito sobre isso, né? Esses esquemas Sim. em que a criança acaba crescendo. E ela é moldada por isso em algum momento da vida dela, ela vai replicar esse modelo, né? Ainda que não queira, ainda que tente fugir, mas é como se ela se sentisse atraído por isso, porque no fundo é o que ela foi moldado. Porque nós, né, nós somos uma construção. O Alan que está aqui é uma construção, né, de tudo que eu passei, seja no âmbito familiar, seja social com amigos, seja no âmbito religioso, trabalho. Então o Alan foi e ainda está sendo construído. Sim. Então muita coisa negativa ou positiva que me fizeram chegar até aqui. Algumas são necessárias ressignificar, porque, na verdade, não são boas. É um tipo de modelo que entranhou, que eu preciso me adequar, que eu preciso trabalhar para eu ter uma vida, digamos, melhor. E quando eu falo melhor, não estou falando de uma vida ausente de problema, porque isso, infelizmente, não existe. Não dá. Não tem como. Eu costumo falar, quem dera se a gente passasse por essa vida sem ter um arranhão. Não tem como. Eles fazem parte da nossa história. Aí tem até uma frase do Sartre que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a questão não é o que fizeram com você, é justamente o que você faz com o que fizeram com você. Porque eu costumo acrescentar, porque quem fez está vivendo. E você? Pois é, e é comum a pessoa que sofreu aquela abordagem, aquela provocação, carregar aquilo por muito tempo. Eu vou... tem uma questão, está fora do nosso roteiro, mas como você é da psicanálise, acho bem interessante, a gente trouxe a questão da relação de família. Na psicanálise existe o complexo de Édipo. Sim. Né, que é uma relação do filho com mãe. E se essa relação não for bem resolvida, se não tiver o pai que dá o corte, esse esquema... Agora a gente vai misturar abordagens, Vamos né? misturar tudo. Essa estrutura é carregada na fase adulta e o adulto começa a ter relacionamentos disfuncionais por conta desse complexo de Édipo que ou foi mal organizado ou não teve o corte do pai. Sim, porque ele cresce uma pessoa desestruturada. Por exemplo, o pai dentro do complexo de Édipo, o papel dele é a lei, é a regra. É o poder, né? É o poder, é a punição. É justamente para dar um equilíbrio. Se essa criança ela cresce sem esse modelo, sem esse padrão, aí a gente pode incluir aqui, já que a gente está fazendo a salada, o próprio Winnicott. Ele fala sobre um ambiente suficientemente bom. Ele fala que é necessário esse ambiente para que o ser se desenvolva adequadamente, né? Porque se não ocorrer esse tipo de ambiente, aí inclui também a mãe, e não somente a figura da mãe, mas qualquer figura que possa substituir essa mãe, se não tiver essa estrutura adequada, boa, ele chama de falso self. O que é isso? Uma falsa identidade.
Então a criança, ela aprende a construir uma outra identidade que não é ela, porque é a forma que ela aprendeu a se defender, A lidar com as coisas, né? a lidar com as coisas. Então ela cresce sem a identidade real dela. Então vai ser aquela pessoa que aceita tudo, insegura, que não consegue tomar decisões, que tudo tá bom. É como se ela aceitasse tudo como sendo merecedora daquilo. Mesmo ruim. Mesmo ruim. E isso justificaria ou isso responderia, né? Não todos os casos, óbvio, né? Cada caso é um caso Exato. mesmo, mas é comum vermos mulheres adultas que vivem relacionamentos de sofrimento, de injustiça, de maus tratos, e não vou nem me referir a atos violentos, a violência física. Me refiro a abandono, a descarte, a ser tratada como objeto ou como qualquer coisa, por conta da falta dessa figura, de ter uma referência do homem, Sim. do pai dentro da família. Sim, porque ela acaba novamente replicando o modelo em que ela foi inserida, lógico, né, que ela não pediu para isso, mas Ela foi jogada, acaba, né? jogada, e ela acaba replicando esse padrão. A figura paterna, né, aí já que é um tema que a gente acabou entrando, ela acaba sendo crucial. O problema é que muitos homens não entendem esse papel, né? Às vezes, né, até de forma inconsciente, acaba jogando isso para a mãe. Mas não é exatamente o papel da mãe fazer isso. É porque É do se pai. o pai é o poder, é a lei, é a ordem, a mãe é o amor, é o Exato. afeto, é o acolhimento. E quando junta isso, você dá o amor, o afeto, o cuidado, o carinho, a segurança, mas também a regra. Sim. O poder, a autoridade. É o equilíbrio. O equilíbrio. Então, quando a pessoa ela não tem acesso a esse equilíbrio, automaticamente a vida dela vai ser desequilibrada em algum ponto. Algumas mulheres acabam replicando nos seus relacionamentos uma falta que ela teve lá na infância. O esquema que influenciou ela, né? A estrutura que influenciou ela. Então, ela acaba buscando no companheiro, aí a gente vem em duas vias. Ou um pai que é presente, mas é aquele pai que é autoritário, que grita, que manda, né? Que não consegue amar, botar no colo, enfim. Ter uma presença de afeto. Ele é o exagero do poder e autoridade. Exagero do poder, exato, né? Bem exagerado. Ou é aquele pai ou que foi embora, como você tocou, ou que está presente, mas é ausente. Omisso, né? Exato. Então, ela vai replicar no relacionamento dela ou essa falta, ela vai buscar no companheiro a falta que ela tinha quando criança, aí acaba entrando numa dependência emocional, ou ela vai acessar um companheiro que vai tratá-la exatamente como o pai dela tratou. Porque é o ambiente de segurança que ela tem. Exato, porque foi a forma com que ela foi moldada. Por isso que dentro da prática clínica, às vezes a gente pergunta, a pessoa fala, normal, tá, mas o que é normal para você? Porque às vezes, para ela é normal viver nesse ambiente, Sim, verdade. nessa relação. Às vezes, para ela era normal, quando criança, ouvir o pai xingar a mãe na frente de todo Exato. mundo, desrespeitá-la. Então ela vai ver isso normal, e ela vai aceitar isso. Sim. Aí, então, a gente mergulhou, né, nesse universo de família, porque falando de passado, não tem como não falar da família, onde construímos, né, a nossa história e onde são marcados os traumas da vida. Gente, o passado não é todo ruim. Graças a Deus por isso. Que bom, né? Porque senão, lógico, tem pessoas que têm assim histórias muito difíceis. Sim. E eu admiro muito as pessoas que conseguem ver motivos para sorrir no meio dessas histórias difíceis. E aí, como é que a gente consegue olhar para esse passado com outros olhos, uma vez que isso aconteceu? A gente falou aqui, fui jogado, lançado nessa história. Como é que eu consigo olhar para isso de uma outra maneira, para que eu não repita esse mesmo padrão? Primeiro ponto é ter acesso a esse passado, né? Entender que, de alguma forma, esse passado está prejudicando o seu presente. Né? Primeiro ponto é ter acesso a essa realidade, que muitos às vezes negam. Porque às vezes entra no ponto, se eu não toco no assunto, então isso não existe. Acaba sendo uma fuga e essa fuga é prejudicial. A gente pode trazer
psicologia do luto que o primeiro passo do luto é negação. Sim. Então, para eu não encarar que a minha vida não é perfeita, então eu nego que tem alguma coisa ruim e sigo em frente. O fato é que quando a gente nega, aquilo não é resolvido. Exato. Só está sendo negado. Guardado. Exato. O que acontece, às vezes, até num diagnóstico, né? Sim. Então, não tem a ver somente com morte, com a perda. Sim, verdade. Às vezes, no diagnóstico, a própria pessoa entra num luto, que é a negação. Se eu não toco naquilo, aquilo não existe. Porque, no fundo, ela não quer ter acesso à dor, né? Mas Jung, ele fala algo que eu acho interessante. Que a gente precisa olhar para a morte, porque quando o ser humano não é capaz de olhar para a morte, aí ele é adoecido. Por quê? Se eu não olho para o fim, eu não entendo a minha caminhada, a minha jornada, eu não entro no que ele chama de processo de individuação, que é o de autoconhecimento. Uhum. Então, para que eu entenda o meu passado, é necessário esse autoconhecimento. Para eu poder olhar para o que aconteceu e entender, isso não me define. Isso é uma parte que aconteceu na minha vida e que eu não mudo. Porque o passado a gente não muda. Enquanto eu não vejo isso, eu continuo repetindo os mesmos padrões? Existe a possibilidade de você estar sempre repetindo o trauma, aquilo que te feriu. Pode dar um exemplo de um padrão, já que a gente falou de relacionamentos, né? De um padrão de relacionamento ou um padrão de comportamento dentro de um relacionamento? Então, a pessoa meio que aceitar migalhas. Uhum. Né? Ela não tem a figura ali presente, necessariamente, mas para ela tá bom. É o camarada que chega em casa, ele dá oi, dá até um beijinho e acabou, senta no sofá, vai ver televisão, vai mexer no celular, e aí ele não chega e pergunta como é que ela está, não conversa, não tem uma interação. Não existe essa relação, né? E outra, de repente ela acaba sempre justificando a ação do companheiro. Ele me xingou porque eu mereci. Se eu tivesse lavado a louça na hora que fosse necessário, ele não teria me xingado, não teria me batido. Está sempre tentando justificar. Quando nós, tem um outro ponto que é bem interessante, a gente precisa tocar. Às vezes, o silêncio do outro dá a impressão que ela está sendo rejeitada. Uhum. Mas não é rejeição, na verdade. É porque foi o padrão que ela foi moldada. De repente, a questão do abandono e da ausência, qualquer coisa que o outro vai fazer, para ela, a mente fantasia muito. Sim, verdade. Então, muita coisa que a nossa mente produz não é real. Um dos vídeos que você postou no seu Instagram falou sobre isso. Exato. Né? Não dá para acreditar em tudo que a mente fala. Não dá, a gente precisa aprender a criticar. Porque enquanto eu não critico, para mim isso é real. Só que o pensamento não é real, mas o sentimento gerado por ele sim. Então gera sofrimento. Então tem duas linhas ali. Uma do companheiro que realmente é ausente, que ela acaba aceitando esse tipo de relação. O outro, o companheiro, de repente até bem presente, é um bom companheiro, mas os traumas que ela vivenciou atrapalham essa relação, de que ela sempre vai olhar para essa relação baseado em um filtro, né? Com tudo que aconteceu. Então, ela vai imaginar que às vezes o companheiro está no celular. Se ela um dia foi traída, ela pegou pela rede social... Ela já vai deduzir isso. Vai deduzir que ela está sendo traída novamente. É como se ela tivesse em estado de alerta constante. Então, é uma tensão constante. Isso é horrível. Muito, porque a vida dela é um caos e o do companheiro também é um caos. Então, ela vai estar sempre replicando aquilo que feriu ela, de alguma forma. E esses padrões, eles se repetem em várias situações, né? Em vários momentos, porque é o formato como ela foi construída ou se construiu diante das experiências. A gente se depara com isso diariamente com as nossas vivências, porque você, às vezes, age no piloto automático. Exato. Vai fazendo e não vai percebendo, até o momento que tem esse confronto. Não se dá conta. Pois é, e esse confronto é doloroso, porque você precisa ver que o mundo que você imaginava... não é real. Está se destruindo. Então, tá caindo o castelo inteiro e você vai precisar ficar com os escombros ali e reconstruir o negócio todo. Inclusive, até é importante você tocar nesse ponto, que aí vai até para o campo da terapia. Muitos evitam acesso à dor justamente para não ter que se reconstruir.
Porque reconstruir dá trabalho. Ressignificar dói. Muitos não entram, tem casos que às vezes demoram 1, 2, 3 anos antes na terapia. Terapia não funciona porque a pessoa às vezes acha que chega lá é só falar sobre a vida, sobre o que aconteceu. Não. Só o que aconteceu na semana, né? Exato, e não é isso. A terapia é justamente o momento para você ter acesso a dores. Aí às vezes passa 2 anos. Tem um caso que se passaram quase 2 anos. Aí a pessoa entrou justamente em um ponto que ela nunca entrou. Deixei ela falar, quando ela terminou, falei para ela, olha, hoje, verdadeiramente, é que está começando a nossa terapia. Porque ele começou a entrar em assunto que ele não entrava. Por quê? Porque dói. E as pessoas não gostam do que dói. Elas preferem jogar para debaixo do tapete. Só que isso não resolve. Então, voltando àquela pergunta inicial sua, é necessário ir lá atrás, né? A gente não muda o que aconteceu. Passou, não dá para mudar. Mas eu posso ressignificar o que aconteceu. Entender o que aconteceu para fazer com que isso que aconteceu não molde o meu presente, né, e os meus comportamentos, para não atrapalhar a minha vida. A questão é que quando a gente esconde essas coisas, não, isso daí é página virada, mas não é resolvida, a gente vai trazendo os outros problemas, porque as situações continuam vindo, e a gente vai resolvendo, mas tudo de forma superficial. O grande X da questão continua inacabado, e aí a gente não vê melhora na terapia. Não. Passa 1, 2, 3 anos e não... E às vezes a pessoa coloca a culpa até na abordagem. Não, é abordagem... Não tem a ver com a abordagem. Inclusive, até antes eu toco aqui no assunto que eu sempre falo. Nenhuma abordagem é perfeita. Nenhuma delas é 100%. Não, abordagem X. Não é. Porque depende, ela é muito subjetiva, depende muito da pessoa, de como ela vai se sentir confortável com aquela abordagem. Alguns é com a psicanálise, outra é com a Gestalt, outros é com o TCC. O importante é a pessoa procurar uma que ela vá se adequar e vá corresponder bem às suas expectativas e que vá fazer com que ela se sinta bem para estar ali. E, principalmente, acolhida. Né? Sim. Agora, só tem um detalhe. Procure uma abordagem que você se sinta bem. Mas se você sair de todas as sessões sem nenhuma pergunta na sua cabeça para refletir durante a semana, sem nada que te incomode, avalia. Perfeito. Avalia porque não... Olha, se você já fez fisioterapia... Você vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta só é bom quando você sente que está mexendo naquela área que está doendo. E tu sai de lá dolorido. Pois é. O psicólogo que recebe você e fala, não, mas você é isso, você consegue tudo. Gente, para gerar mudança, tem que ter dor. Confrontar. Né? Existem sinais, você consegue apontar para a gente alguns sinais, se existirem, de que o passado está no presente? Como é que eu consigo perceber isso? Alguns comportamentos, né? Algumas falas do tipo, não sou capaz, não é para mim. E tem um que é bem sutil que as pessoas costumam falar, dei sorte. Passei na faculdade, dei uma sorte. Não, peraí. Por que você deu sorte? Ralou os 5 anos estudando. Se capacitou, estudou. Será que não tem algo por trás disso? De repente, lá na infância, críticas, comparações, você tem que ser igual ao seu irmão, olha fulano e ciclano, ou então você não presta para nada, você nunca vai ser nada. Às vezes a gente pensa que essas palavras que são ditas não criam raízes, não fazem sentido, não tem importância. Só que não. Tem importância. Isso é principalmente de quem está falando. Exatamente. Justamente de quem deveria trazer segurança. Né, que geram essas inseguranças. Então, quando vem de pessoas bem próximas, né, isso acaba afetando muitas pessoas. Aí, a gente entra aqui num ponto que eu costumo trabalhar muito com algumas pessoas, né, porque elas se importam muito com o que as outras pessoas falam. Ela se importa muito com o que as pessoas pensam a respeito dela. E ela não se dá conta que não tem a ver com o que o outro fala. Tem a ver com o que ela pensa ao respeito dela. Por quê? Porque elogio ela não aceita, mas crítica ela recebe. Por quê? O elogio, ele tem um espaço muito
parece um The Flash. Exato. Né? E não responde à realidade, não. né? Tanto que se você postar uma foto, essa pessoa postar uma foto no Instagram, tiver 10 comentários de coraçãozinho, tá lindo, não sei o quê, mas tem um que fale negativamente, ele só vai se ater àquele ali. Somente a esse. Então, esse ele recebe. Então, não tem a ver com o que o outro fala. Tem a ver com o que ela pensa ao respeito dela. Opa, peraí. O que tem aqui? Tem alguma coisa aqui que já está afetando o presente. Então, ela toma essas coisas como verdade. Então, o que o outro fala valida o que ela pensa. Mas, na verdade, isso é uma falsa identidade. Não é a identidade dela real. Ela acabou sendo, de alguma maneira, moldada, construída lá na infância, justamente nesse local que deveria ser um local de acolhimento, de amor, de segurança. Só que, às vezes, existem palavras que a pessoa recebe lá na infância dela e ecoam. Eu atendo um caso, Anderson, que a pessoa recebeu uma palavra na infância e hoje ela está com 40 e poucos anos. Essa palavra está presente. É mesmo. Ela replica ainda hoje essa palavra. E essa palavra tem um peso para ela imenso que acaba moldando a vida dela. Então ela acaba não... E ele ou ela, né? Ouviu essa palavra de alguém muito próximo. Muito próximo. Bem próximo. Da família. Isso moldou o comportamento. E para você ter noção, Anderson, como isso é real, né? Tem pessoas que às vezes não estudam, colocam um monte de desculpa. Não tenho tempo. Ah, eu não vou conseguir. Porque, na verdade, não é isso. É como se fosse um muro que ela colocasse e ela ficasse atrás desse muro e fosse só uma desculpa. Que, no fundo, tem a ver com o passado dela, com o que ela ouviu. E ela acha e acredita exatamente que ela é aquilo. Ela acredita que ela não é inteligente. Ela acredita que ela não é bonita. O fato é que a gente fala até de uma maneira mais polida na televisão, né, ou na internet, no YouTube. Sim. Porque a gente fala, né, ela acredita que ela não é inteligente. Na verdade, ela acredita, eu vou usar o termo que muitos pais usam, sim, ela acredita que é burra. Exato, burra. Né? Eu queria entrar nesse assunto, mas não, é que pode eu sei, falar. Mas estou falando, porque assim, o pai nunca fala, você não é inteligente. Não, o pai, ou a mãe, ou a pessoa, ou até o professor. Às vezes ele chega e ele vem, ele não bate na porta, não toca, ele mete o pé na porta. Ah, você é um burro, você não consegue... Rapaz, isso daí, principalmente se ouve, quem está do lado e ouve também, a coisa vai só aumentando, sim, né? A bomba vai aumentando. Exato. Então, quando ela ouve um elogio, ela não aceita, mas quando ela recebe uma crítica que está de acordo com aquilo que ela pensa, valida. Então, ela sofre. E aí ela fica com raiva daquela pessoa que a criticou. Exato. Né? Mas se ela não acreditasse naquilo, você falou, a pessoa não se acha bonita, ela se acha feia. E aí ela recebe um elogio. Ah, deve ser porque eu fiz o cabelo. Deve ser por causa da roupa. Sim. Né? Ou hoje eu estou num bom dia. Mas quando falam, nossa, você está estranha, falaram que você é feia. Aquilo dali faz ela ficar com raiva daquela outra que falou, porque ela toma como, caramba, ela falou uma verdade que realmente eu sou feia, porque eu me acho feia. Funciona mais ou menos assim? Sim, e em muitos casos vem à tona o passado. Ela acaba experienciando justamente aquela emoção que ela vivenciou quando ela ouviu pela primeira vez. Isso vem. A mente ela não consegue distinguir o que é passado e presente? Então, e quando a gente fala sobre emoções no humanismo, se fala muito sobre reviver o que sofreu lá atrás. Para a mente humana, dentro do humanismo, aí eu vou perguntar algo bem específico assim, porque é uma abordagem que eu não trabalho, não tenho um conhecimento como você tem. Aquela emoção que foi vivida lá na infância, a pessoa ouve algo e ela é reportada lá para trás, aquilo dói. Para a mente humana, independente se aconteceu hoje ou se aconteceu há 10 anos, é a mesma coisa. Sim, acaba sendo que ela replica. A mente, ela absorve aquilo que aconteceu
é como se fosse um mecanismo dela para se defender sempre. Então, quando ela identifica qualquer situação, palavra, cheiros, às vezes um cheiro, Sim. né? Vem e traz à tona uma emoção, um sentimento. Então, é meio que a mente está sempre no modo de defesa. E a gente pode ampliar esse tema, porque às vezes, quando a pessoa ela é traumatizada com algo, por medo do trauma, ela ataca, né? Então, dentro da abordagem, digamos, humanista, a gente trabalha muito com acolhimento, né, com a escuta, e trabalho muito com reflexão, para fazer com que a pessoa entenda aquilo que ela está falando. Porque ela está trazendo para o presente algo que aconteceu no passado e ela está vivenciando hoje algo que está lá atrás. Então, é necessário ela compreender, ela se escutar. Inclusive, eu costumo falar muito antes que a terapia não é simplesmente a pessoa chegar lá e falar, né? Porque se fosse assim, a pessoa se resolveria com um amigo, Sim. com o pai, com a mãe, o irmão. Pega o telefone, liga para alguém que você nem conhece e sai falando. E fala. A fala, na verdade, ela é terapêutica, Sim. né? Que ajuda a aliviar. Mas a terapia, sim, é você falar, você se escutar, você refletir e você mudar ou não também, né? Então, vai de cada pessoa. Então, é necessário ela refletir, né, o que ela está falando, para ela poder entender o processo dela e, através disso, ela poder ressignificar aquilo que ela vivenciou. Tá aí. Agora, a gente fala de passado, né, e fala das marcas que aconteceram. Como é que eu consigo observar pelos comportamentos, como você já respondeu, para saber se o passado está presente? Mas o que significa reconhecer essa criança ferida, essas marcas que aconteceram? Essa tal de criança ferida que o pessoal fala muito hoje, né? Que é importante. Por quê? Criança ferida fala justamente lá da infância, dessa parte da infância em que a criança ela recebe uma carga, às vezes, emocional indevida por algumas questões e ela carrega essas marcas, né, na parte adulta e volta e meia essa marca ela vai florescer, ela vai se manifestar. Por exemplo, uma pessoa adulta que está num relacionamento e tem o chamado DR, né? É verdade. Discutir a relação. Todos os relacionamentos têm. Sempre rola. Se não tiver uma DR, você pode não estar dentro de um relacionamento. Exato. Sempre tem essa famosa DR. Só que chega nesse momento, essa pessoa que tem essa criança ferida dentro dela, porque isso é para sempre, nós carregamos essa criança dentro de nós por toda a nossa vida. Quando chega nesse momento, na hora que para você corresponder adequadamente àquela situação que está pedindo a sua atenção, não é o adulto que se manifesta, é a criança. Então, ela vai atacar, ela vai agredir, ela vai xingar. Ela é movida por ciúmes, por inveja, por vingança. Exato. Entende? Uma coisa que o adulto ele conseguiria manejar, exato, mas a criança não. Porque está dentro do ser humano, faz parte do ser, mas a gente consegue controlar. Mas só que quem resolve problemas não é criança, é adulto. Só que nessa hora é que essa criança se manifesta, não é o adulto. Então ela não vai resolver, então ela vai entrar em crise. Então ela nunca vai conseguir resolver os seus problemas. Ela vai estar sempre fugindo e correndo, porque no fundo ela só quer um colo, porque na verdade ela foi ferida. Ela está ferida. Então ela quer um acolhimento, ela quer tranquilidade. Então quando é algo que tira ela dessa zona, ou que se opõe a ela, ela vai se manifestar. O fato é que a criança, quando ela quer esse colo e não tem, dentro de um relacionamento, e aí agora eu vou falar dos camaradas, né? Que às vezes o homem ele tá ali, ele tá casado, ele tem lá as responsabilidades dele, mas ele é um homem carente. Ele ainda é um menininho que precisa do colinho da mamãe o tempo inteiro. Gente, colo de mãe é bom, mas tem tempo. Exato. Por isso que criança tem que passar por frustração. Exato, mas hoje não pode mais. Não pode. E esse é um ponto principal. Precisa. Aí eu costumo dizer antes que uma vez me fizeram a seguinte pergunta: Alan, o que você acha dessa geração?
Eu acho que a pessoa achou que eu iria bater, né, massacrar essa geração. Eu falei, olha, essa geração é fruto da nossa geração. Porque nós fomos da geração de falta, né? Lógico, teve muita coisa negativa, né? Que eu passei, você deve ter passado também. E isso a gente exclui. Mas qual foi o erro da nossa geração em si? Tentar proteger essa geração, colocá-la numa redoma. Para não sofrer o que a gente sofreu. Aí só que a gente esquece que tudo aquilo que nós passamos é que nos fez chegar até aqui. Exato. Então a gente protegeu demais. Uma das coisas que você está falando da frustração é bem interessante, porque meus pais, a gente não tinha condições de fazer como hoje em dia, faz de todo final de semana tá num fast food, num McDonald's da vida. Eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes no ano eu ia à praia. Tinha ano que eu não ia, que era muito longe. Era raro, né? Era um evento. Exato. E aí a gente passou agora por um feriado prolongado, férias escolares, e todos os anos eu programava as minhas férias. Eu vou na Quinta da Boa Vista, eu vou na praia tal. Rapaz, eu fazia uma lista. A gente ficava esperando, né? Muito legal. E tiveram férias que eu não fui para lugar nenhum. E aí hoje, a gente tenta fazer com que nossos filhos não sintam falta daquilo que nós sentimos. Só que essa é uma falta nossa, Exato. não dele. Exato. E aí a gente tenta suprir de tal forma que ele nunca vai poder passar... porque era muito ruim passar as férias todas em casa e não ter para onde... É a vida. Sim, faz parte. É normal. Exato. Mas não, tem que fazer. Aí se endivida, a criança não pode, a criança às vezes entra numa crise emocional porque não tem nada para fazer num sábado. Fica entediada. E tédio, que é uma emoção natural do ser humano, não pode ser sentida. E aí, por ela não ter tido acesso, ela não consegue lidar com isso. Por isso que hoje tem muitas crianças também com ansiedade, né? Né? Moldadas por esses padrões. Essa falta do contato com o tédio, com a frustração, tem desenvolvido muitos sintomas. Eu não vou falar que desenvolve o transtorno, mas muitos sintomas semelhantes ao TOD. Sim. Porque não pode ser frustrado, não quer... Exato. Na verdade, ele não consegue lidar com o não fazer o que quer. E aí muitos já falam, isso é TOD. É o não, né? Não consegue ter acesso ao não. Rapaz, eu ouvi bastante não. Pois é, né? Você ouviu? Olha, eu sou da geração... Aí, a minha época, não era igual hoje. O pão, quando tinha, botava-se manteiga e ia pra chapa. E às vezes estava lá uma semana. Quando não tinha nem manteiga, era óleo. Então, eram vários nãos. Para você ter noção, hoje, esses dias eu estava conversando com minha filha. Quando criança, eu fui no shopping 2 vezes. Uma foi quando meu pai tirou um cartão de uma empresa. Dezembro, naquela felicidade. Uau, vamos no shopping comprar. E a outra foi para pagar esse cartão. Então, a geração hoje vai no shopping, assim... Naturalmente. Natural. Vou no shopping almoçar. Então, na nossa época, não tinha isso. Então, era muito não. Já não tinha muitos shoppings. Não tinha. Né? Eu não lembro qual foi a idade que eu fui no shopping, mas eu acho que eu já estava quase perto dos 18. Era bem difícil, assim. O acesso... Não tinha. Né? Era muito complicado. Você tinha que... Gente, qualquer diversão... Parecia que a expectativa da diversão era melhor do que a diversão. Era um evento único. Né? Às vezes nem dormia, criava-se aquela expectativa, escrevia, pensava-se como é que ia ser, porque... Arrumava roupa no dia anterior. Então, hoje a gente não lida com isso. Porém, essa nossa realidade a gente vem carregando até hoje. Sim. E quando a gente também não... Existe uma linha da psicologia que é a DBT, trabalha muito de aceitação, né? Você precisa aceitar coisas que aconteceram no passado. Exato. Enquanto você reluta, eu não ia muito a lugares famosos, chiques, importantes. Ok, tá, mas essa é a minha vida, eu preciso aceitar a minha vida. Exato. Essa foi a minha vida, minha história. No início você falou, eu sou o resultado de uma construção de tudo que eu já vivi. Hoje você está como está,
está onde está porque você viveu tudo isso. E tudo isso agregou para você conseguir chegar até aqui. Agora, eu preciso saber aceitar coisas que não vão mudar. E esse é o ponto. Muitas pessoas não aceitam. Aí onde é que elas vivem? No passado. Aí a gente pode trabalhar com duas linhas. Ou ela vive no passado por algo ruim que aconteceu, ou pelas faltas, ou ela pode viver no passado por algum momento bom que aconteceu. E ela não quer sair de lá. Porque ela, quando ela traz para a realidade não é o passado dela. Então ela vive no passado. Então pessoas que estão no passado, elas não vivem o presente. Ela sempre fala assim, nossa, naquela época era tão bom, era Exato. assim, era Nostalgia. bom agora. Tudo antes era bom. O hoje nada presta. Nenhum relacionamento presta, nenhum trabalho é bom, nada para ela é bom. Só lá no passado. Aí entra esse ponto de aceitação. Eu preciso entender e aceitar o que passou. Seja de bom ou de ruim, passou, né? Então eu preciso olhar para o meu presente, até porque o futuro, ele é uma construção. Sim. Que começa hoje. Resultado de hoje. Exato. Ele é resultado daquilo que eu construo hoje. Então, se eu sou uma pessoa que estou lá no meu passado, até por uma nostalgia, eu não estou no meu presente. Se eu não estou aqui, o meu futuro ele vai estar em risco, porque eu não vou construir. Aí entra uma questão bem interessante. A pior morte é a morte em vida, quando você não vive. Entende? Você só passa pela vida. Só né? passa. E, infelizmente, tem pessoas que vão passar por essa vida e não vão aprender a viver. Eu tenho um ponto quando eu falo sobre aceitação, e eu uso isso muito com os meus pacientes, nem tudo na vida é bom, é bonito, a gente já falou isso várias vezes aqui. E tem coisas que são inevitáveis, e eu preciso aceitar. Se eu não aceito, a coisa não muda, continua. Exato. O que aconteceu, aconteceu, não vai mudar. Mas se eu não aceitar que eu passei por aquilo, que aquilo aconteceu comigo, dentro de mim, na minha mente, vai ficar uma guerra. Por quê? Sim. Não, tem que aceitar porque aconteceu, mas eu não aceito. Aconteceu e eu não aceito. Gente, E é uma luta interna. essa guerra fica constante. Gera tensões, crises. E você depois. E isso acaba respingando. Né? Não sei se você já. Você de casa não, você sempre teve carro, sempre andou de carro, né? Ou então carro de aplicativo, nunca pegou um ônibus. Não. Mas eu já peguei ônibus e quando você está dentro de um ônibus cheio e tem uma briga lá na frente e tu tá lá atrás, meu irmão, tu pula até da janela. Já passei por isso. Porque vai chegar em você. Vai. De alguma forma vai chegar em você. Quando você tá com aquilo que aconteceu e você não aceitar, eu falo isso muito para os meus pacientes, aceitar não é concordar. Não. São coisas completamente diferentes. Aceitei que essa caneca é branca. Concordo que ela devia ser branca? Não, ela podia ser verde. Ok, não concordo de ser branca. Mas eu tenho que aceitar que ela é branca. Acabou. Exato. Se eu não aceito, a briga vai começar aqui e vai externar no fundo do ônibus, na relação com o marido, com os filhos, no trabalho, porque a gente não consegue ter paz. Sim. E tocando nesse assunto ainda, tem pessoas que às vezes tomaram decisões, Anderson, lá no passado, e que elas não aceitam essa decisão porque para elas foi algo tão terrível, né, tão ruim, que elas se moldam, se culpam, se penaliza por uma decisão. Né? E às vezes eu até trabalho a seguinte questão com essas pessoas. Aí vamos puxar para mim. Aquele Alan de 10, 15, 20 anos é o Alan de hoje? Não. O Alan de hoje é uma construção, o Alan de hoje passou por aquilo. Então, o Alan de hoje tomaria uma decisão que aquele Alan não tomaria. Mas aquele Alan tomou a decisão baseado naquilo que ele tinha naquele momento. Então, ele fez tudo o que ele pôde naquele momento. Então, aquele Alan, ele merece perdão. E muitas pessoas não se perdoam, Anderson.
por algo que aconteceu no passado. E elas carregam essa bagagem e isso vai ficando pesado. Parece que não reconhece que o que fez no passado era o melhor que conseguia fazer. Aí não mas eu podia ter feito diferente. Mas você consegue perceber isso hoje. Exato, porque não você é outra pessoa. Aquele Alan, aquele antes, fez o que era, naquele momento, entendia. Possível, né? Exato. Pra Se ele. é certo ou errado, não é nem o ponto. Tomou uma decisão. Aí entra na questão da aceitação. Passou. Você não muda a sua decisão. Você não muda o que aconteceu. Agora a questão é, o que eu vou fazer a partir de hoje com aquilo que aconteceu? Porque isso sim que é importante. Aí a gente volta para Sartre, que o que eu faço com o que fizeram comigo. Exato. Ou talvez o que eu faço com o que eu mesmo fiz comigo. Exato. Né? Bom, esse é Alan Souza. Rapaz, foi muito bom a nossa conversa. Poxa, já, né? Já estamos encerrando. A gente não conseguiu fazer todas as perguntas do roteiro. E consegue seguir o roteiro? Olha, eu nunca consegui. Aqui no Psicologia eu nunca consegui. Mas era um assunto que a gente talvez teria que ter mais algumas edições só para tratar disso. Porque cada passado tem uma reflexão. Carrega uma história, né? Pois é, e aí você... Né, a gente não consegue responder todas as perguntas aqui. Mas eu quero te agradecer muito por você estar aqui hoje com a gente. Queria que você falasse rapidamente, por causa do nosso tempo, o trabalho que você faz com os pais atípicos, que eu vi lá no seu Instagram. Eu achei muito interessante. Sim, inclusive é um trabalho que eu costumo falar que eu caí de paraquedas. É mesmo? Porque inicialmente não era meu propósito. Mas eu fui convidado, né? Achei bem interessante. Abracei a causa e fui me aprofundando. Inclusive, até participei, fui chamado para palestrar num congresso internacional sobre autismo, justamente sobre esse trabalho que eu comecei a desenvolver com os pais. E hoje já estou procurando ampliar esse trabalho. Já estou procurando trabalhar com as mães também. Porque, como você tocou inicialmente sobre esse assunto, que muitos pais abandonam essas mulheres. Então, às vezes elas não conseguem trabalhar, né? Porque tem que cuidar do filho, então é uma carga emocional muito grande. Verdade. E é algo que precisa ser tocado hoje, antes. Porque quando fala de autismo, é muito bonitinho. Coloca na TV, coloca na internet, no YouTube, mas aquilo não representa necessariamente o que é autismo. Porque só um pai e uma mãe sabe exatamente como é que é. Não existe glamour nisso. Tá? É necessário um cuidado, é necessário que a sociedade ela acorde para esse tema, porque essas pessoas estão sofrendo. Às vezes, antes, é o seu pai, a sua mãe, é o seu tio, sua tia, é um vizinho seu, é alguém próximo de você. E é algo que as pessoas sofrem de forma silenciosa, é uma dor silenciosa. Porque muitos carregam tantos traumas, tantas questões de abandonos, tantas mazelas, que eles não têm a coragem de verbalizar o sofrimento porque tem medo. Medo de ser criticado, medo que as pessoas falem que é mal visto, né? Mal visto, é frescura, é bobeira. E não é, mas a pessoa está numa carga emocional tão grande que fica pesado. Sim. Então, pensando nisso, eu comecei esse trabalho, é um tipo de terapia em grupo, que eu vou estender agora para as mulheres e pretendo, futuramente, quem sabe, criar também uma rede de apoio, né? Para atender essas mães, esses pais, e também até, quem sabe, com uma terapia, se possível, gratuita. Mas é um projeto, é um desejo, né, que inicialmente estou trabalhando para isso. Legal. Porque eu entendi essa causa e é muito necessária. Né? Obrigado até por tocar nesse assunto. Perfeito. Né, que é um assunto que é de extrema importância e que não é muito falado. Né? Fala-se, às vezes, da parte simples. Para atrair olhares. Exato. Só, né? Pois é. Alan, mas muito obrigado. Quem quiser seguir você, qual é o seu Instagram? Então, quem quiser me seguir é pc_Alan Souza. Tá? Com L e Z. Com L e Z. Isso é para todas as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok. Eu costumo falar muito sobre saúde mental nas minhas redes sociais. Perfeito. Alan, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para você e para os seus pacientes. Parabéns pela sua família, que eu vi lá. Uma família muito bonita, muito legal de obrigado pelo convite, pela confiança. Obrigado pelo acolhimento. Né? E parabéns pela iniciativa Vila Psicologia e Propósito. Interessantíssimo. Perfeito. E você de casa, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Foi um prazer ter você aqui para mais uma edição do Psicologia e Propósito.